Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Júlio Pomar, muitas vezes, quando trazíamos obras que não via há 50 anos e as trazíamos até ao Ateliê Museu a pedido de empréstimo, a título de empréstimo, ele muitas vezes voltava ao Ateliê Museu e dizia: não, eu estou aqui como espectador da minha própria obra que não vejo há 50 anos. Ou, curioso, portanto, e esse espanto e essa curiosidade de voltar a ver a obra como se não fosse dele, é qualquer coisa de magnífico. Sábado passado, Júlio Pomar faria 100 anos. Para comemorar este centenário, o seu Ateliê Museu, em Lisboa, organiza uma série de atividades, incluindo exposições, lançamentos, catálogos, prémios e conversas. Para nos contar tudo, convidei a escultora e curadora Sara Antónia Matos, diretora desde a primeira hora do Ateliê Museu Júlio Pomar, das Galerias Municipais e do Banco de Arte Contemporânea, coleção Carmona e Costa. Vamos celebrar este artista excepcional que nunca deixou de criar, nos seus mais de 70 anos de carreira, e cuja obra, sempre em transformação, atravessou décadas e cuja vida e o legado o tornaram uma das figuras mais incontornáveis da história da arte portuguesa dos séculos XX e XXI. Olá, Sara, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda mais uma vez a esta casa, que é tua. É um prazer. Tens sempre um sorriso tão bonito, é sempre tão bom falar contigo e estando no Ateliê Museu Júlio Pomar, portanto, dependente da EGEAC, que eu gosto tanto, e de facto onde aquilo funciona muito bem e tem sempre tido um trabalho extraordinário. Vou só lembrar às pessoas que tu, és de Lisboeta, aqui licenciaste em escultura, depois tornaste mestrado em estudos curatoriais e um doutoramento da escultura à especialidade. Isto tudo aqui nas Belas Artes em Lisboa? Nas Belas Artes em Lisboa, sim. Fiz toda a minha formação continuamente. Aqui em Lisboa. Depois... E fui parar ao Ateliê Museu, na verdade. E depois lecionaste, foste professora lá também e no Arco. Onde hoje ainda sou, na verdade. Das aulas? Neste momento dou aulas no mestrado de curadoria da Faculdade de Belas Artes. Ok. Ao final do dia e, portanto, digamos que acabo por estar ligada a esta instituição académica desde sempre. Exatamente, e depois é engraçado porque foste comissário de várias exposições, que passa no MAT, Galeria Municipal do Porto, na Galeria do Milénio, no CAM, da Fundação Carlos Gulbenkian, na Caixa de Depósitos, no BES. Fundação Carmona e Costa é agora muito esta tua função, estás um bocadinho à frente de quê? És comissária? Na verdade não é da Fundação Carmona e Costa, portanto Banco de Arte. Digamos que é um arquivo e um centro de investigação que foi fundado por iniciativa e por ideia da Maria da Graça, mas na verdade foi sempre a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC que assumiram a gestão deste centro de investigação e arquivo. E, portanto, qual é a sua função? É receber espólios documentais de arte, de artistas, críticos de arte, curadores, também que estão em risco. À secção portuguesa da AICA, ainda és diretora? Não fiz parte também, de uma das direções, mas neste momento sou apenas um membro comum entre os demais. Mas, portanto, e este Banco de Arte Contemporânea tem muitos espólios importantes, bons? Muitos espólios que nos permitem compreender relações dos artistas que eram praticamente ocultas ou que tínhamos muita dificuldade em perceber, e através de correspondência, cartas, fotografias, artigos de revistas de arte e de críticos de arte, conseguimos estabelecer esses vários elos entre os artistas e as comunidades de cada época, e portanto conseguimos fazer melhor um mapa do que foi a arte contemporânea, e é a arte contemporânea em Portugal. Portanto, é um espólio, um arquivo de espólios que na verdade condensa sobretudo a parte documental, esta parte de registro de projetos inacabados por vezes, de troca de correspondência entre artistas, enfim, múltiplos, efêmera. Mas portanto não é de obras de arte? Tem algumas obras de arte. Bem, mas pode ser coisas do Porfírio, de críticos de arte, ou de jornalistas, não é? Temos os espólios dos críticos de arte João Pinheiranda, Alexandre Melo, por exemplo, cá está. Luís Porfírio, que nos permitem, por exemplo, perceber
como é que se operava, não é? Que artistas é que estavam a fazer exposições, que críticas de arte é que se faziam, e eram belíssimas críticas de arte, não é? Como se fossem os bastidores, não é provavelmente as artes, mas é as coisas que se passavam à volta das galerias Mas este deste Banco de Arte Contemporânea, este arquivo, digamos, ou este centro de investigação, tem também a ambição, tem algumas obras de arte e tem a ambição de receber espólios artísticos em si. Portanto, a EGEAC e a Câmara Municipal de Lisboa estão a criar condições, digamos, para que venhamos a receber esses espólios que são espólios que estão em perigo de se perder, digamos. Ou porque os artistas morrem, ou porque as famílias não têm capacidade ainda de os gerir. Às vezes até por partilhos ou assim, as coisas podem ficar dispersas ou podem, e, portanto, não é? Este equipamento, esta entidade tem, na verdade, Esta missão? Esta missão. E isto, onde é que está sediado? Onde é que isto é? Está sediado num edifício da Câmara Municipal de Lisboa, no bairro do Rego, e prevê-se que a breve trecho tenha outros espaços que permitam também fazer exposições e divulgar este... É isso que eu ia perguntar, Sara. Não se prevê um dia fazer mostras? Na verdade, já se fez uma mostra no próprio Ateliê Museu Júlio Pomar, porque a equipa do Banco de Arte Contemporânea coincide também com a do Ateliê Museu Júlio Pomar, e fez-se uma grande exposição dos espólios. Então isto é Boa Viagem, muitas maravilhas. Exatamente. Que aconteceu este ano, em 2025. E portanto foi uma grande surpresa, porque são espólios riquíssimos, com obras de arte e com documentação acessória. Cá está, aqui tinha do António Palolo, do Eduardo Neri, da Galeria Judite da Cruz, Galeria Quadrum também. E depois, claro, o João Pinheirano, que falaste, o José Luís Porfírio, o Nuno Siqueira, a Teresa Magalhães. Que engraçado, tudo o espólio. Então houve esta mostra que aconteceu... E uma parte do espólio de Júlio Pomar, daí que tenha sido lá também no ateliê. Decidido fazer a exposição no ateliê Museu Júlio no espaço. Pomar, e mostrando também o trabalho desenvolvido já pelas investigadoras que vão tratando estes espólios e que exige um trabalho de investigação muito aturado, muito minucioso, muito... Portanto, foi uma exposição surpreendente, parece-me. Incrível. Eu tenho aqui desde 2012, estás ligado à direção do Ateliê Museu Júlio Pomar, que pertence à EGEAC. Tem 2012, mas ele só inaugurou em 2013, não é? Quer dizer, começaste antes a trabalhar, a preparar as coisas. Começámos a trabalhar, já faz 13 aninhos, parece que foi ontem, Sara, é impressionante. Parece que foi ontem, eu digo muitas vezes à equipa, porque este trabalho é um trabalho de equipa, que envolve toda a equipa. Tens o Pedro Faro, exatamente, são poucos. Pedro Faro, Paula Mendori, Joana Botel, Luís Pinto, também, claro. Rita Salgueiro, Teresa Cardoso e Isabel Marques, que no fundo... já agora estão todos aqui homenageados e bem, merecidamente. São a equipa que comigo tem levado a cabo este projeto. E portanto eu digo-lhes muitas vezes à equipa que, por um lado, os 13 anos parece que se evaporaram, parece que passaram no instante, mas quando vamos a ver... todo o trabalho desenvolvido, parece que não cabe. Parece que não cabe nesses 13 anos. As várias exposições, vários curadores que trabalharam lá. Temos sempre convidado. O Delfim Sardo, eu lembro-me, por exemplo, um deles. Delfim Sardo, Oscar Faria, o próprio Alexandre Pomar, crítico de arte e no fundo, filho do Júlio Pomar. Mas também curadoras como Ana Rito, Lígia Afonso, Catarina Rosendo, Paulo Pires de Val. Portanto, nós, na verdade, convidamos estes curadores para assumir novas perspectivas sobre a obra de Júlio Pomar e sobre a obra dos artistas convidados, no fundo, para alargar os âmbitos de leitura das obras que mostramos e da atividade que fazemos. E, portanto, para nós é absolutamente indispensável convidar outros autores que façam essas leituras. Aliás, tem há uma década este prémio de curadoria de arte contemporânea Júlio Pomar, certo? Tivemos esse prémio de curadoria. Também Bolsa de Residências em Nova Iorque, trabalham muito que na verdade pretendeu não só estimular a atividade e trazer essas novas leituras sobre o meio artístico contemporâneo, mas também com a bolsa que proporcionávamos a um artista para ir para Nova Iorque fazer uma residência. No fundo era potenciar essa internacionalização que Júlio Pomar no fundo também encetou ao ir para Paris com bolsas da Gulbenkian. Exatamente, da Gulbenkian. Portanto, a nossa missão, os nossos objetivos através da atividade do Ateliê Museu têm sempre a ver com esta estimular da arte contemporânea portuguesa através destas leituras múltiplas e cruzadas, quase sempre com a obra de Júlio Pomar, que dá nome. Falámos de outros curadores que fizeram lá, que trouxeram, como tu dizes, essas novas perspectivas à obra de Júlio Pomar, mas também, desde o início, houve exposições
do Júlio Pomar com o Rui Chaves, com o José Sarmento, também com estes grandes nomes, Pedro Cabrita Reis, a Luísa Cunha, a Graça Moraes, que está agora, por exemplo. Com também Moreira e a Rita Castro Neves. Exato, com o cruzamento com novas gerações. Portanto, aquilo que nós nos propusemos a fazer foi, no fundo, entender como é que a obra de Júlio Pomar abriu novas leituras para a contemporaneidade, ou semeou conceitos que continuam a ser operantes hoje. Foi fecunda. Portanto, exatamente, foi fecunda, abriu perspectivas de leitura, novas metodologias de trabalho, e, portanto, aquilo que nos interessa perceber não é... obviamente que ela foi inovadora no seu tempo, mas aquilo que nos interessa perceber é como é que ela continua operante no presente. Exatamente. E, portanto, não nos interessa, como eu digo, fazer nada, leituras melancólicas ou saudosistas, nada disso. Aquilo que o Júlio Pomar nos ensinou a fazer foi olhar para a frente. Muito cheiro. E, portanto, decidimos convidar nem tanto artistas da sua geração, mas artistas de gerações posteriores que permitiam fazer essas leituras e perceber como é que os conceitos lançados por Júlio Pomar continuam a operar e estão atuantes no presente. E, portanto, começámos esse programa de cruzamentos com a obra de Júlio Pomar, Rui Chaves, Pedro Cabrita Reis, Luísa Cunha, Susana Temlitz, Jorge Queiroz, André Romão, Sara Bichão, Rita Ferreira, Salomé Lamas, e todos esses autores nos trouxeram essas novas perspectivas, ou perceber como é que estes artistas emergentes, contemporâneos, desenvolveram aspectos inusitados até, que Júlio Pomar tinha lançado ou semeado. Não é? Exatamente. E, portanto... Um dos exemplos desta exposição Humus, aliás, está lá, está até 5 de Abril, se não me engano. 5 de Abril é quando faz anos o Ateliê Museu, não é? Começou, faz 13 anos. Faz 13 anos, parece de facto que foi ontem. É impressionante. Mas faz 13 anos e, portanto, esta exposição celebra, está nesse dia de celebração dos 13 anos de implantação no museu. Portanto, estamos com a curadoria da Ana Rito, estamos a falar de Júlio Pomar com obras da Graça Moraes. Obras que não são só obras, são mais de 100 obras no total, mas umas 60 são da Graça Moraes, é impressionante, incluindo pinturas nunca expostas em Lisboa, desenhos inéditos. É verdade, é surpreendente. Na verdade, nós... desafiámos esta curadora a fazer esta junção de artistas, porque também fomos ao Centro de Artes Graça Moraes, em Bragança, onde fizemos uma exposição extraordinária. Vale de facto uma visita a Bragança. Vale, completamente. Só por si, é extraordinário. É extraordinário e, portanto... E também com este casal, com este Daniel Moreira e a Rita Castro Neves, são também extraordinários também, na sua conjunto, né? Uma dupla de artistas contemporâneos, justamente perspicazes, especificamente para este projeto, que olham de certa maneira para as paisagens do Cu, as paisagens rurais, a ideia de transformação e de germinação que a arte contemporânea pode fazer sobre os territórios. E, portanto, esta junção, eu diria que pela mão da curadora Ana Rito, uma curadora fabulosa que faz um trabalho seríssimo em termos de investigação. Portanto, ela é muito frutuosa em termos de resultado e é surpreendente. Portanto, vale a pena ver a junção desta dupla com Graça Moraes e Júlio Pomar, é de facto surpreendente. Tem esculturas e obra gráfica de Júlio Pomar, alguns desenhos também que são mostrados pela primeira vez. Instalações com vários elementos até apropriados, muitas vezes, das paisagens que estes artistas percorrem e que, portanto, depois ali são associadas a desenhos. Tudo isto inspirado na obra Humus, de Rua Brandão, e de Herberto Helder também. Dois marcos na literatura portuguesa, que assim juntam-se estes, agora 4 marcos das artes plásticas portuguesas. É extraordinário este diálogo entre a matéria e o espírito, e a memória, a transformação. É engraçado porque celebra muito na pele este legado do Júlio Pomar. Estamos a falar então deste pintor extraordinário, que nasceu então em 10 de janeiro de 26, em Lisboa, que andou, claro, na António Arroio e depois nas Escolas de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Teve a primeira exposição individual, vai fazer 80 anos para o ano que vem, no Porto, onde tinha apenas alguns desenhos. Era conhecido por esta oposição ao regime de Salazar, portanto, daí teve preso 4 meses pela PIDE e foi apreendido a PIDE apreendeu um dos quadros dele. Sabes qual é e onde está? Sim, a Resistência. É uma pintura, de facto... chamada Resistência, é? Chamada Resistência, claro. E que é muito bonita, uma pintura feita na horizontal, parece um plano cinematográfico, onde o rosto de uma mulher encabeçada por um capacete
que faz metade com outro rosto, com outra personagem, portanto, enfim, de facto evoca a ideia de resistência, a ideia de tropas, a ideia de... É uma pintura... Uma militarização da sociedade. Da sociedade, uma portanto... ditadura. Digamos que era, no fundo, uma obra que evocava uma espécie de resistência ao regime de Salazar e que evocava uma crítica social que Júlio Pomar, na altura, preconizava, não é? Portanto, para a arte... e, portanto, as pinturas deste regime, as pinturas neorrealistas... Exatamente, como começou. Enfim... que na verdade Júlio Pomar depois contestou essa conotação com o movimento neorrealista porque considerou que o reduzia a esse movimento, mas de facto elas são paradigmáticas. Estavas a descrever o quadro e eu estava a pensar, sabes em que é, Sara? Nos Estados Unidos hoje, a resistência, este quadro desta mulher com o capacete, o ICE e estes movimentos nas cidades contra esta força que lhes é imposta do próprio Estado, de dentro, a impressão que isto faz, tão atual que isto é. Tão atual, não, mas na verdade... Infelizmente. A obra dos grandes pintores tem a ver com essa atualidade, tem essa temporalidade, claro que sim. Que é falar-nos de assuntos que são sempre atuais. E de tocar-nos em emoções, em conceitos que são sempre atuais, independentemente da passagem do tempo. Exatamente. E eu julgo que é isso tudo também que se celebra nos centenários, é o tempo que sobrevive à pessoa, o tempo que sobrevive aos homens, mas que permanece nas suas obras. Portanto, e é esse legado que se deve reavivar e celebrar e guardar na memória, porque... eu digo que mais do que nunca é preciso que os artistas que trabalham estas questões da memória sejam celebrados, porque estamos de facto em tempos um pouco sombrios. Sim. E portanto todo o trabalho cultural e todo o trabalho de construção de memória é absolutamente vital. Tu já conheces o acervo dele todo? Já conseguiste nestes 13 anos percorrer as tuas reservas todas? Até porque uma das coisas que vai ser lançada este ano é o terceiro volume do catálogo Raisonné, de pintura, e portanto é suposto ser as coisas mais recentes que ele fez. Andaram à procura delas? É preciso muitas vezes andar à procura delas? Eu diria que espero continuar a ser surpreendida. Obviamente. Mas acontece de vez em quando? Obviamente que sim, que conheço grande parte da sua obra, que já vi grande parte da sua obra ao vivo, e como eu digo, eu julgo que é preciso continuar a experimentar as obras frente a frente, corpo a corpo. Exatamente. Porque muitas vezes é isso que nos faz arrepiar, é isso que nos faz do que ver sentir num jornal ou numa revista, claro. Um soco no estômago, mas obviamente que algumas só conheço ainda por reprodução, tal como o próprio Júlio Pomar. O Júlio Pomar, muitas vezes, quando trazíamos obras que não via há 50 anos e as trazíamos até ao Ateliê Museu a pedido de empréstimo, a título de empréstimo, ele muitas vezes voltava ao Ateliê Museu e dizia: não, eu estou aqui como espectador da minha própria obra que não vejo há 50 anos. Curioso. Portanto, e esse espanto e essa curiosidade de voltar a ver a obra como se não fosse dele, é qualquer coisa de magnífico. É incrível. E eu digo sim que muitas vezes, ainda o ano passado, durante a exposição Revoluções, vi obras que nunca tinha visto, senão por reprodução. E portanto é magnífico, são obras surpreendentes que têm essa força que lhes conferem a dita atualidade para além do tempo. Incrível. Seja através da cor, do gesto. Estou sedutora a falar disso, Sara, é tão bonito como estás completamente agarrada e seduzida por esta personalidade, por esta obra, por esta herança. E obviamente que o catálogo Raisonné é o terceiro volume, é preciso dizer que é o terceiro volume. Vai sair este ano. De uma pintura compêndio, de pintura, de um compêndio que foi iniciado pelo crítico de arte Alexandre Pomar e que fez os 2 primeiros e, portanto, é um trabalho de lastro que nos chega também como legado. Sim, claro. Portanto, nós fazemos esta continuidade, vamos completar este compêndio com o terceiro volume, de 1985 até à atualidade, até à altura em que o pintor morreu e deixou de pintar. 2018. E, obviamente, que a reunião e a recolha de todo o material que vai entrar neste catálogo Raisonné nos trouxe surpresas, claro. E nos levou até obras que não conhecíamos e que nunca tínhamos visto ao vivo, e havia mesmo 2 toureiras que nunca tínhamos visto, senão por más reproduções. Portanto,
Houve um anúncio que nos permitiu descobrir, um anúncio ao público que pedia a localização. Era isso que eu te ia perguntar, como é que eu, por exemplo, conheço uma pessoa que tem um quadro do Júlio Pomar em casa dele. Portanto, a dada altura, durante... Como é que fazem isso? Fazem um levantamento, fazem um apelo às pessoas, quem tenha, só para a gente tudo comentar? Conhecemos a grande parte, não é, das obras que foram feitas e, portanto, através de reproduções, através de registros, fichas técnicas que nos foram facultados em parte pela Fundação Júlio Pomar, mas depois, a dada altura, quando se está a trabalhar e investigar todo esse conteúdo para ver se localiza, para ver onde é que está, para tirar novas fotografias quando é necessário, fazemos um apelo através de um anúncio que é divulgado nos meios de imprensa e que apela aos colecionadores que tenham obras de Júlio Pomar que nos sinalizem. Sim. E obviamente que nessa prospeção, digamos, feita através da imprensa, muitas vezes são sinalizadas obras que não conhecíamos o paradeiro delas, porque entretanto foram revendidas, foram transacionadas. Ou aparecem-nos obras que não são exatamente dos suportes que nós procuramos em desenho, em assemblagem, e que não são as obras que procuramos, mas são importantes de perceber onde estão. Sim. E portanto, nesse trabalho infindo foram localizadas coisas que... Muito bom. Muito bom, e que vou agora constar deste catálogo. Estou-me a lembrar deste diálogo que eu adoro. As palavras dele, os tempos envolvidos na criação são difíceis de explicar. Quando a Menezes era viva, ela e a Paula Rego, e eu ao meu ateliê, tinha uma conversa que se passava mais ou menos nestes termos. Uma dizia, como é que fizeste isto? Está tão bem. E eu respondia, olha que isso ainda não está. E outra dizia, não está, estás parvo. Acabava quase sempre assim. O remate dependia de quem começava a conversa. Diferentes olhares, diferentes tempos, várias percepções do ato criativo e do resultado. Fazem muita falta estas conversas. Tão bonita esta personalidade dele. Tu conviveste com ele, tiveste a sorte de começar este ateliê museu com ele, vivo e ainda com vocês, durante 5 anos, colaborou com vocês. Aliás, ele chegou a trabalhar lá, aquilo era um ateliê mesmo. Na verdade, era um espaço que estava... servia de armazém, na verdade. Sim, da Câmara. E portanto foi adquirido pela Câmara e foi destinado a ser o seu... Era destinado a ser o seu ateliê. Entregou o seu projeto ao amigo Cisa Vieira, Álvaro Cisa Vieira. Acabou por nunca o ser. Ok. E na verdade, porque a sua casa e o seu ateliê eram porta a porta com o museu, eram vizinhos do museu. Ok. E acabou a dada altura por dizer que não, eu não vou trabalhar em público. Mas quero resguardar o meu espaço, na verdade, mas é ao lado. É verdade. Na verdade, este sítio tem que ser um local de um equipamento para mostrar a obra e, portanto, tem que ser um museu. E não faz sentido trabalhar às vistas, não é? Não quer dizer que isso não gere uma certa curiosidade, claro. uma certa do público. Também. Mas, na verdade, os pintores, pronto, há um trabalho de teste, experimentação, ensaio que é feito todo em retaguarda, não é? Sim, e o pintor... com pessoas em cima seria mais complicado, seria com mais certeza. complicado. Não é? E, portanto, o Ateliê Museu acaba por ser um espaço de mostra e de divulgação da sua obra e de estudo da sua obra, mas acabámos por decidir, também em conversa com Júlio Pomar, decidir manter no nome deste museu a ideia de ateliê. Exato. E também em conversas decidimos-lo porque considerámos que também para os curadores e para todos os autores que nós queríamos convidar, ensaístas, os trabalhos de mediação com o serviço educativo, a ideia de um museu que também é um local de experimentação, de teste, de ensaio. E, portanto, o pintor concordou connosco inteiramente e decidiu, sim, este museu vai se chamar Ateliê Museu por toda esta dimensão de experimentação, de dinamismo, de teste que lhe está inerente, não é? E, portanto, sim, acabamos por trabalhar estes últimos anos da sua vida, estes 5 últimos anos da sua vida, especialmente eu e o Pedro Faro, o adjunto de direção do museu, e, portanto, foi um privilégio. E ele ia muitas vezes ao museu, nós íamos muitas vezes ao seu ateliê, que no fundo era porta a porta. Sim. E, portanto, foi um imenso privilégio por tudo o que nos ensinou, por tudo o que nos questionou, por tudo, pela confiança que nos atribuiu, pelos diálogos que tínhamos e por essas entrevistas magníficas que com ele fizemos, com tudo. É verdade, estão até publicadas, exatamente. E, portanto,
decididamente foi uma aprendizagem insubstituível, não é? Desde logo este museu conta com um acervo de várias centenas de obras que foram doadas por ele à Fundação Júlio Pomar, depositadas então no Ateliê Museu. Isto inclui pintura, escultura, desenho, gravura, cerâmica, colagens e assemblagens, portanto, tudo isto. Que tem havido mais doações ou mais aquisições? Neste momento, o Ateliê Museu contém está depositado no Ateliê Museu um conjunto de cerca de 1000 obras já. Ok. É verdade que tudo depende dessa doação inicial da fundação, do pintor à fundação, que por sua vez é criada para instituir o museu, para depositar no museu este conjunto de obras e este legado. E depois, ao longo dos anos, com o trabalho desenvolvido pelo museu, o pintor entende que devia ir fazendo novas doações. Portanto, eu acho que ele, na verdade, isso mostra também que ele estava bastante satisfeito, não é? Ao fazer estas doações, reforçava-nos um sinal de confiança. Um sinal de confiança e também reforçava-nos as possibilidades de trabalho. Exatamente. Doações às quais seguiram outras dos seus herdeiros e da sua fundação, e, portanto, este espólio foi ampliando. Vítor, Alexandre, por aí. Foi ampliando significativamente, o que nos dá imensas possibilidades de trabalho, imensas possibilidades de continuar a desenvolver investigação, a fazer novas leituras, e, portanto, muitas vezes, o João Paulo estava a perguntar se ainda somos surpreendidos. Sim, muitas vezes vamos abrir cadernos, novas séries que ainda estamos a tratar, a sistematizar, a colocar no inventário, e somos surpreendidos com mais desenhos, com mais... Incrível! E, portanto... O assombro. O assombro dessa descoberta deve ser maravilhoso. A Fundação, de facto, em 2023, no ano em que celebramos os 10 anos de implantação do Museu Júlio Pomar no meio artístico português, decide pela sua cessação, no sentido em que foi criada, no fundo, Já não fazia sentido, a missão estava cumprida, digamos. A missão estava cumprida e... Já existia a entidade. Já existia a entidade, portanto opta pela sua cessação, o que significa que todo este espólio e este património ficam a fazer parte da Câmara Municipal de Lisboa e da EGIAC, que faz a gestão do Ateliê Museu. Sim. E, portanto, isto para nós foi mais uma prova de confiança, é mais uma responsabilidade acrescida, mas que muito nos honra e que esperamos saber desenvolver sempre e ir para a frente. E, portanto... é muito engraçado que este centenário e as comemorações são sempre uma ocasião para isso. Há estes eixos da preservação e revalorização do legado, a reflexão crítica e atualização da herança, muito curioso, e depois incentiva este estímulo à investigação, porque é uma coisa que se continua a fazer. Continua-se a fazer e até com uma bolsa, bolsas de mestrado criadas com a Universidade Nova de Lisboa e financiadas, penso que devemos dizer isto, pela Teresa Marta, viúva de Júlio Pomar, também artista. E, portanto, estas bolsas têm estimulado estudos académicos e profundos sobre a obra de Júlio Pomar. Boa. E, portanto, neste momento estamos a desenvolver esta segunda tese, mas estão previstas outras que nos permitem ter uma leitura académica fundamentada de Júlio Pomar, mas pensamos nós que também a atividade do museu, ao convidar novos ensaístas para escrever, novos autores para catálogos, desenvolver também esta produção de conteúdos para a qual convidamos novos autores a escrever, tudo isto vai estimulando... E esta vossa ideia das exposições cruzadas, acho isto uma ideia maravilhosa, como esta que está a acontecer, acho giríssimo, com novos valores, com a Graça Moraes e com as obras dele, e o tema é isto, e então baseado nestas obras literárias. Eu acho isto uma ideia extraordinária. Sara, nunca deixem de fazer isso. Há uma coisa que o Michel Waldberg dizia, que é uma frase que eu adoro, por causa que refere para refletir esta excepcionalidade dele, que tu conheces de cor, e que diz: não conheço obra mais paradoxal, mais contraditória em aparência do que a de Júlio Pomar. Viu incessantemente mudar de estilo, se é que essa palavra ainda tem algum significado, renovar os temas e as técnicas, desiludir as expectativas, recusar qualquer barreira, qualquer encerramento, ir mais além, largar as amarras, arriscar tudo, dar reviravoltas conceituais, recomeçar do zero, pôr a vida em jogo na pintura e a pintura em jogo na vida, enfrentar sem descanso e, por assim dizer, só com as mãos, o branco desassossego da tela ou do papel. É tão bonito isto, reflete, é tão Júlio Pomar isto, a obra dele é tão isto.
E eu considero, de facto, que é até cito várias vezes essa Esta frase citação é tão boa. em catálogos e em textos críticos, porque, na verdade, eu considero que ela resume lindamente. É incrível. Resume e amplia ao mesmo tempo, não é? E foram, também, simultaneamente. atenção, foram 70 e tal anos de carreira. Não? Que é a obra Há de muita Júlio obra. Pomar. E variada. E de facto foi um pintor e Falo das reviravoltas, eu adoro isto, porque houve reviravoltas, muitas. É giro. E no fundo, essa frase condensa a ideia de que nunca temeu nem aceitações nem rejeições, não é? E não condicionou a sua obra às expectativas que sobre ele construíram. Era um homem livre. E eu considero que isso, para qualquer artista de qualquer época, é fundamental. Claro. Não é? Não ceder às expectativas que se fazem sobre... Ou do seu tempo. Ou do seu tempo. Ou do gosto. Do contexto. É muito importante isso. E, portanto... Até porque, por exemplo, olha, no quadro, no retrato, eu gostava muito de retrato e dos autorretratos também, do Mário Soares, por exemplo, é um bom exemplo, está lá no Museu da Presidência. Claro, é uma foi um choque para milhares de pessoas, foi um choque. Como a Paula Rego na capela do Palácio de Belém. São choques brutais para muita gente, mas de repente é único. O Claude Lévi-Strauss, que ele fez também. É esse desfazer de convenções, fugir às normas. Ele era perito nisso. Que enfim, que eu acho que tem que mover e move os grandes artistas e que de facto era extraordinário. Era inigualável. Também há uma parceria que vocês têm com a Wikipédia e com o Google Arts para pôr a obra dele online, não é? A divulgação é muito importante. É uma parceria encetada há cerca de um ano e estamos a trabalhar nela com grande vigor, porque pensamos que hoje, quer dizer, é impossível não pensar que as novas tecnologias, as novas plataformas, as novas formas de comunicação têm que estar em complementaridade com o trabalho do museu, o trabalho presencial. Claro. E, portanto, se eu digo que... Abrir fronteiras? Que é preciso, de facto, experimentar a obra em presença, senti-la com o corpo, avançar sobre ela, recuar, cara a cara. Olhos nos olhos. Também digo que não podemos ignorar que hoje temos estas ferramentas e que para fazer uma divulgação ampla... É isso? Tornar a obra acessível... Para seduzir pessoas na Austrália e nos Estados Unidos e no Brasil. E dar a conhecer o que foi feito por estes grandes artistas. Na verdade, nós temos que trabalhar com essas novas ferramentas e, portanto... vamos fazer essa divulgação ampla através destes meios. Há este quadro do Cinema Batalha, este mural, é um fresco que a PIDE, na altura, mandaram retirar, e isso ele depois, acho que ficou muito tempo sem a ver, mas ela está hoje salvaguardada, não está? Na verdade... É um mural, não sei. A verdade é que Júlio Pomar não voltou a ver estas pinturas a descoberto. Okay. Em 2000 e penso que 2016, 17 ainda foi solicitado pelo Presidente da Câmara do Porto que pudesse talvez pensar em refazer estas pinturas, ao qual eu assisti a esse convite, na verdade, e ao qual o pintor respondeu que era impossível voltar a subir aos andaimes, a pintar uma pintura de 100 metros quadrados a fresco, porque é uma técnica muito exigente, muito difícil, que exige um manuseamento muito rápido dos pigmentos que são depositados diretamente sobre a parede. Exatamente. E portanto era uma pintura com 100 metros quadrados. Ele já com 80 tal anos, quer dizer, não. E era impossível de facto refazer, e ele dizia muitas vezes não, e também não é possível refazer porque é importante que a marca da censura permaneça. Ok. E portanto ele não acedeu. Mas portanto existem os cartões, existe o quê? Ora, o que é que aconteceu? Existiam os cartões, existia a documentação fotográfica, existiam os esboços que estão depositados no Ateliê Museu, fazem parte do espólio documental do Ateliê Museu. E nós conhecíamos essas pinturas icónicas do Cinema Batalha através dessa documentação. Fizeram-se várias prospeções para perceber de conservação até, prospeções de conservadores, para perceber se essas pinturas havia hipótese de as resgatar, porque elas tinham sido ocultadas a mando da PIDE, uma espécie de estuques, não é? Como se faz os frescos, que foram caiados muitos anos. Exatamente, mas não se sabia exatamente até se elas tinham sido destruídas. Sim, ou picadas. Exatamente. Enfim, não se conseguia perceber, mas a dada altura pensa-se que elas estão de facto perdidas para sempre, e há uma prospeção, há uns anos atrás, uma última tentativa, quando a Câmara Municipal do Porto resolve fazer a recuperação do próprio Cinema Batalha, do equipamento total. E não digas, descobriu-se fez uma amostrazinha e desapareceu. E descobre-se que as pinturas estão por baixo das camadas de gesso. Incrível!
E, portanto... Intactas e em bom estado? Intactas, praticamente intactas. Extraordinário. E então? E de facto, fomos vê-las já, o Júlio Pomar já não vê as pinturas a descoberto. E eu fui vê-las com Mas agora estão à vista? Júlio Pomar, com a Teresa Marta, com o Alexandre Pomar. O filho, e de facto são um esplendor. São um esplendor, estão magníficas, têm as cores vibrantes. E é muito curioso que durante estes anos todos, em conversas múltiplas com Júlio Pomar, nem eu nem o Pedro Faro lhe perguntámos se os painéis tinham cor. Não sabiam. Quer dizer, vimos sempre aquelas fotografias sépia, preto e branco. Ou como lembro do Rezende, por exemplo, junto ao túnel. E nunca nos ocorreu perguntar-lhe de que cores eram aqueles frescos. E os frescos são por natureza coloridos. Sim. E de facto, quando fomos ver as pinturas recuperadas, eu disse, isto é obra do destino, no sentido em que resistem, de facto, a ideia de que ele queria deixar que a resistência, a resistência, mas a ideia de que não podia refazer as pinturas porque tinha que sinalizar que houve uma marca de censura. Exatamente. O que diria hoje Júlio Pomar se visse que estas pinturas resistiram. Exatamente, Isto também é uma marca do destino, não é? É uma marca do destino e, portanto, mas são esplendorosas. E que estão à vista toda a gente hoje. Hoje à vista toda a gente, com um nível de conservação absolutamente extraordinário. Eu diria que são comoventes. Estava com essa curiosidade. Que são comoventes e que merecem uma deslocação ao Porto. Ao Porto, já fomos a Bragança e ao Porto, com esta conversa. O Júlio Pomar é o único pintor português que em vida viu uma obra sua, o Almoço do Trolha, em processo de classificação pelo Estado, isto agora faz uma década, como bem móvel de interesse público, portanto é quase que os tesouros nacionais, é extraordinário. Quanto a este, nós temos uns minutinhos ainda, 3 minutinhos, programa comemorativo do centenário, portanto temos é lançado este prémio de pintura centenário do Júlio Pomar, não é? No valor de 5.000 euros, aqui com a colaboração da Teresa Marta. Portanto, tem a ver com obras de pintura que são sujeitas a este concurso no contexto de arte contemporânea. Portanto, está a decorrer ou vai ser lançado ou já está? Vai ser lançado em muito breve, provavelmente em fevereiro. No sentido em que queremos estimular, mais uma vez, artistas que trabalham os meios da pintura, a ideia de pintura em si, eventualmente com novas tecnologias, eventualmente com recurso a outros instrumentos, quem sabe inteligência artificial. Estou agora a lembrar-me também de uma exposição que vamos realizar ainda este ano, do Gabriel Abrantes, um cruzamento entre gerações, como Gabriel Abrantes e Júlio Pomar, mostrando também a irreverência de ambos, cada um na sua época, cada um com os seus meios, mas mostrando também a um artista que tem trabalhado... Setembro, não é? Setembro, e tem recorrido à inteligência... Pintura, Júlio Pomar e Gabriel Abrantes. Deve ser espantosa esta exposição. Deve ser, porque o Gabriel Abrantes é um artista extremamente irreverente, surpreendente nas suas abordagens, nas temáticas que trabalha, nos instrumentos a que recorre, e, portanto, aquilo que convidámos a fazer promete absolutamente. Foi olhar para a obra de Júlio Pomar, já estamos nesse trabalho, interpretar e aquilo que o cativou imediatamente foram aquelas figuras desconcertantes do Pantagruel, aquelas figuras desconcertantes que, de certa forma, viram o mundo do avesso e desfazem as convenções. Então faz Júlio Pomar, claro, obviamente. Júlio Pomar. Em abril vai haver esta antológica, a Cola Não Faz a Colagem, isto é também uma exposição que vai haver. Na verdade, estamos a apontar para o final de abril, início de maio. Provavelmente inaugurará no dia 6 de maio. E é uma antológica de Júlio Pomar, no sentido em que vai olhar para toda a sua obra, estas 7 décadas de carreira, e tentar perceber como é que esta ideia de aglutinação de planos, junção de figuras, a metamorfose das figuras entre as suas múltiplas camadas, como é que ela é operante, mesmo quando não usa cola. Portanto, a ideia de que a cola não faz a colagem parte da ideia de que há uma associação permanente nas pinturas de Júlio Pomar e na obra de Júlio Pomar, seja através da colagem de planos, não é? De telas sobre telas, de papéis sobre telas, objetos sobre telas. Portanto, não só é uma ideia de colagem, não só através das técnicas e das metodologias, mas também através da livre associação e da livre conjugação de ideias, imagens. Vai haver também estes ciclos de conferências, não é? Vamos ter estas conversas sobre arquivos e depois também um ciclo de conversas sobre arte e inteligência artificial, dinamizadas por João Ribeiro.
O projeto editorial continua, agora nós estamos mesmo a fechar, já houve mais de 30 publicações referidas do Ateliê Museu. Vai haver também o lançamento da parte escrita 4, relatórios do bolseiro de Júlio Pomar, portanto isto quando ele esteve em Paris, e vai ser, além do terceiro catálogo que nós falamos, do terceiro volume do catálogo Raisonné, e uma performance da Companhia de Teatro do Cão Solteiro. Fora de portas vai haver esta itinerância, esta exposição, vão haver exposições itinerantes, nomeadamente aquele dos Robertos, os desenhos do Júlio Pomar, é uma coleção muito gira, que pela primeira vez são mostrados. E que está no Museu da Marioneta, também pertence à EGA. Consideramos que são desenhos inéditos, que nunca tinham sido mostrados. Exatamente. E portanto, propusemos ao Museu da Marioneta também da EGA que os mostrasse no seu contexto próprio. Exatamente, e portanto há uma série, vão ao site do Ateliê Museu Júlio Pomar e de saber, também falar-se, também lá está tudo sobre esta exposição itinerante internacional do centenário do Júlio Pomar, organizada pelo Instituto Camões, em parceria com o Ateliê Museu, e claro, esta obrigatória passagem pelo Humus, por esta exposição no Ateliê Museu, que vai estar até 5 de abril, todos os dias, das 10 à 1 e das 2 às 6. Sara Antónia Matos, é a segunda vez que tu aqui vens, vais voltar uma terceira com certeza, porque vale a pena sempre celebrar, e tu falas com tanto carinho, tanto empenho, tanta paixão das obras de Júlio Pomar, que merece sempre ouvir alguém assim a falar do seu local de trabalho, que para ti é um privilégio. Aprendemos com o mestre. Muito obrigado, até sempre.